Olá pessoal, tudo bom? No nosso curso de segurança de informação, nós falamos do BitLocker, que é um recurso que o Windows disponibiliza para fazer a proteção de dados em repouso. Isso é muito útil, por exemplo, para evitar a perda de dados quando um notebook é roubado, ou mesmo quando uma mídia removível, um HD externo, um pendrive é perdido. Então, como é que ele funciona? Ele criptografa todos os dados e ele só dá acesso aos dados gravados naquela unidade por meio de uma senha segura que você estabeleceu no momento em que você habilitou o BitLocker. Esse recurso está disponível em algumas máquinas integrado ao hardware, mas ele também pode ser habilitado em máquinas que não têm o chip adequado para isso. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o BitLocker em unidades de disco removíveis. Existe um recurso do BitLocker que chama-se BitLocker to Go, que é próprio para a proteção de unidades de disco removível. O problema é que, às vezes, esse recurso ele não aparece quando você liga um HD externo. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um HD aqui que está ligado. Na verdade, eu tenho aqui, se vocês olharem aqui, eu tenho um disco, que é a unidade de disco do sistema operacional que está protegido pelo BitLocker. A gente percebe isso porque tem um cadeadinho aqui. Eu tenho uma segunda unidade de disco rígido que está instalada no computador, que também está protegida pelo BitLocker. Tem algumas unidades de rede aqui, mas o mais importante aqui é que eu tenho uma unidade de disco, que é um disco removível da Samsung, e ele não está protegido pelo BitLocker. Se eu clicar com o botão direito, eu vou ver que não existe nenhuma menção ao BitLocker nesse menu de contexto. Isso significa que o Windows não está dando opção para que a gente ative o BitLocker nessa unidade. E depois de pesquisar um pouquinho para descobrir por que isso não funcionava, eu acabei encontrando uma forma de resolver esse problema. O que acontece? Se a gente olhar aqui no gerenciamento do computador, nós vamos ver que essa unidade de disco ela está marcada como ativa. Deixa eu abrir aqui o gerenciamento do computador, gerenciamento de disco. Se eu olhar essa unidade de disco Samsung, ela está marcada como ativa. E o BitLocker não vai funcionar, ele não vai habilitar o BitLocker nessa unidade enquanto ela estiver ativa. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é tornar essa unidade inativa para, em seguida, habilitar o BitLocker. Vamos fazer isso na prática para você ver como que é. A gente tem que abrir o prompt de comando como administrador. Então, eu vou abrir aqui o prompt de comando. E a gente vai dar o seguinte comando, a seguinte sequência de comandos. A primeira coisa é o comando disk part, disk part, das minhas partições. Pronto, entrei. Agora eu vou listar os discos que estão instalados na máquina. O comando é list disk. Pronto. Descobri que o disco que eu quero formatar, o disco que eu quero inativar é o disco D. Que unidade que é essa? É uma unidade que não tem nada no disco. Deixa eu ver como é que ela está aqui para a gente ter certeza. É uma unidade de 465 GB. Então, vamos ver que unidade que é essa. 465 GB. Então, está aqui. Essa é a unidade que nós temos disponível. Então, eu vou fazer um select disk 2. Pronto, selecionei o disco 2. Vou confirmar as partições que eu tenho nesse disco. List partition. Só tem uma partição, que é a partição 1, é a partição primária desse disco. Então, vou selecionar essa partição. Select partition 1. Errei o comando. Select partition 1. Pronto, selecionei a minha partição. Agora eu vou dar o comando para inativar. Pronto. Inactive. Pronto, agora a minha partição está inativa. O que eu preciso fazer? Basta remover, posso fechar aqui o prompt de comando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o cabo e vou conectar novamente o cabo USB. Vamos dar uma olhada agora como que essa partição ficou. Vou entrar no gerenciador do computador. Vamos olhar no gerenciamento de disco.
Agora, a partição não está mais marcada como uma partição ativa. Perfeito. Então, agora o BitLocker to Go deve estar funcionando. Vamos testar. Botão direito, ligar BitLocker. Pronto. Agora eu tenho a opção de ligar o BitLocker nessa unidade e basta escolher a minha chave de criptografia. Ele vai me dar uma opção de recuperação dessa chave. Eu posso tanto imprimir a chave de recuperação, como eu posso salvar num arquivo. Nesse caso, eu vou optar pela impressão, para gerar um arquivo PDF aqui na minha área de trabalho. E agora, mais uma opção que eu tenho aqui. Ele está me perguntando se eu quero criptografar apenas o espaço em disco que já está usado, ou se eu quero criptografar a unidade inteira. Qual é a diferença? A diferença é que para uma unidade nova, você pode criptografar apenas o espaço que está utilizado, porque o espaço que não está utilizado, ele não vai ser criptografado inicialmente, ele vai ser criptografado à medida que ele for sendo utilizado. Quando você já tem uma unidade que já foi escrita várias vezes, você pode querer criptografar a unidade inteira, então ele vai automaticamente proteger, inclusive, de recuperação de arquivo que tenha sido excluído da unidade e tudo mais. Normalmente eu utilizo a opção de criptografar apenas o espaço utilizado. E aqui eu escolho o método de criptografia. Qual que é isso? Eu posso usar, se eu tiver certeza que todos os meus computadores são versão nova do Windows, Windows 10 ou versões mais novas, a partir da versão 15, 11 do Windows 10, eu posso usar o novo método de criptografia. Caso contrário, eu posso usar o modo compatível, que é um método que é compatível inclusive com versões anteriores do Windows. Avançar, iniciar a criptografia. Pronto, agora minha unidade de disco está sendo preparada. Olha só, a minha unidade de disco está sendo preparada para a criptografia. Eu só não posso remover essa unidade enquanto eu estiver protegendo ela, e a partir daí eu tenho uma unidade de disco que está protegida, inclusive, para os meus backups. Então isso torna o meu backup mais seguro, porque mesmo que essa unidade de disco seja perdida, é necessário aquela senha que eu estabeleci no momento que eu ativei o BitLocker para poder ter acesso aos dados. Ok, pessoal? Um abraço.